Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os pais vão poder ficar mais tempo com os bebés? São medidas disruptivas do ponto de vista da forma como olhamos para as licenças parentais, porque têm também, por trás destas medidas, um objetivo claro de promover aqui a real partilha entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A 4 de maio, a Ministra do Trabalho anunciava no final do Conselho de Ministros a aprovação de novas regras para as licenças parentais que só agora entraram em vigor. O objetivo do Governo é fomentar uma maior partilha entre progenitores, permitir também um regresso mais rápido das mulheres ao mercado de trabalho. Com as novas regras, diz o Governo, os pais recebem mais se partilharem mais o tempo que passam com os filhos no primeiro ano de vida. Mas será mesmo assim? Vou conversar com Beatriz Ferreira, jornalista da secção de Economia do Observador, que acompanha habitualmente questões laborais. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Beatriz. Olá, Ricardo. Beatriz, a natalidade é um problema que em Portugal continua a agravar-se ou há algum sinal de melhoria? Sim, depende um bocadinho da perspectiva. Há um indicador que ajuda a perceber como é que está a evoluir a natalidade, que é o chamado Índice Sintético de Fecundidade, que mede o número médio de filhos por mulher em idade fértil e, segundo o INE, em idade fértil é desde os 15 até aos 49 anos de idade. E em 2022 o número médio de filhos por mulher aumentou de 1,35 filhos em 2021 para 1,43 filhos. Mas de facto os dados mostram que houve uma redução durante a pandemia e, portanto, estamos ainda a recuperar desse período, um período onde os casais podem ter adiado a decisão de ter filhos devido à incerteza, por exemplo. Mas no pré-pandemia, em 2019, estávamos exatamente ao mesmo nível em que estávamos em 2022, que são os tais 1,43 filhos. E agora mudaram as regras relativas às licenças de parentalidade, ou seja, para mães e para pais, é para os dois, não é? Sim, exatamente. Estas alterações foram feitas no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que foi um conjunto de mexidas nas leis do trabalho para, por exemplo, diminuir a precariedade, melhorar a situação dos jovens no mercado de trabalho, fomentar também o trabalho declarado, e também houve medidas pensadas para os pais, que só agora foram regulamentadas, mesmo apesar da agenda já ter entrado em vigor a 1 de maio. E essas alterações para os pais mexem com as licenças e também com os subsídios que eles recebem. E, de facto, o Governo tem dito que a ideia é que aumentar a conciliação entre a vida profissional e familiar, garantir também uma maior partilha de responsabilidades entre pais e mães, porque sabemos que, embora haja exceções, claro, e tenha havido avanços, na maior parte das vezes é sobre a mãe que recai. As mães são sempre mais sacrificadas, sim, não é? Recai sobre a mãe, sobretudo, maiores responsabilidades. É a mãe que costuma ter um período de licença maior, que demora mais tempo a regressar ao mercado de trabalho. E aqui o Governo quer que os pais partilhem mais a licença. É, aliás, criada a possibilidade de voltar ao trabalho em part-time e receber, além de metade do salário, um subsídio, porque outro dos objetivos também é que os pais e as mães possam acompanhar os filhos de forma mais presente ao longo do primeiro ano de vida, com cortes salariais que se mantêm, é verdade, mas em alguns casos são atenuados. E, no fundo, apoiar quem decide ter crianças em Portugal. Então vamos olhar em pormenor para esses pontos, para os vários pontos que elencaste. Fiquei aqui com uma data na cabeça. Entrou a 1 de maio, ou seja, quem, entretanto, tiver tido a felicidade de ter um filho, ainda pode entrar nestas regras? Como é que isso funciona? Sim, ainda pode. Há aqui duas coisas diferentes. Os pais que atualmente estão de licença e querem aderir às novas regras têm até 7 de agosto, portanto têm cerca de um mês, para informar a Segurança Social de que querem mudar a licença para as novas regras. O diploma prevê expressamente que mesmo as pessoas que estejam neste momento já a gozar licenças parentais possam optar por estes novos regimes. E, portanto, 1 de maio é a data a que as alterações produzem efeitos. Vou dar um exemplo.
Um bebê que nasceu em abril e os pais optaram pela licença dos 180 dias, portanto 6 meses, que é uma das licenças que pode ser majorada. Esses pais receberam durante o mês de abril o subsídio a 83%. A partir de maio, esse subsídio é majorado para os 90% do salário bruto, isto se o pai, como veremos, gozar 60 dias em exclusivo, portanto, se houver aqui uma maior partilha. E há retroativos a 1 de maio. A 1 de maio. Então vamos lá falar dos pais. O que é que muda para os pais? Sim, a licença obrigatória do pai antes era de 20 dias úteis, passa a ser de 28 dias, mas consecutivos. Há aqui um aumento de 20 para 28, mas esta mudança na expressão não é inocente e tem aqui algumas implicações. Portanto, passamos de dias úteis para dias consecutivos. Okay. E, portanto, não é um pormenor porque se a licença calhar numa altura com muitos feriados, por exemplo, o mês de dezembro, a nova formulação pode ser menos favorável. Mas há um certo racional nesta opção. O Governo diz que a ideia era uniformizar a regra para homens e mulheres porque na licença da mãe são tidos em conta os dias seguidos e não os dias úteis. E depois a vantagem é que o cálculo do subsídio é feito tendo em conta os 28 dias e não os 20 dias. E outro ponto sempre muito importante é o pagamento da licença de parentalidade, que era a 100% por 4 meses. Também há aqui mudanças? Não, atualmente isso não muda. A licença parental inicial de 120 dias, portanto 4 meses, é paga a 100%, isso mantém-se. A partir daí os valores é que diferem consoante a duração e se houver uma partilha entre pai e mãe. A licença, se for de 5 meses, e isso mantém-se tal como está, sem partilha desce para os 80%, mas pode ser de 100% se cada um dos pais gozar pelo menos 30 dias. Até aqui, como eu disse, fica tudo igual. O que muda é nas licenças que vão até aos 180 dias, portanto os 6 meses. Porque nas regras anteriores, a licença inicial de 6 meses era paga a 83% se cada um dos pais gozasse pelo menos 30 dias. Esta licença mantém-se, mas passa a poder ser paga a 90% do salário bruto se o pai, em vez dos 30 dias, gozar 60 dias. Isto significa o quê? Que para que esta licença seja aumentada de 83% para 90%, a mãe, em vez de ficar apenas 5 meses com a criança, fica apenas 4, e o pai, em vez de só ficar 30 dias, tem de ficar 60 dias, portanto 2 meses. E isto permite duas coisas: que os pais possam ter a criança em casa até aos 6 meses com 90% do salário e que a mãe possa mais rapidamente regressar ao mercado de trabalho, havendo aqui um maior equilíbrio no período de ausência. Já voltamos à conversa com a jornalista Beatriz Ferreira. No fim de contas, os pais vão ou não poder passar mais tempo com os filhos sem perder muito rendimento? A Beatriz já deixou aqui uma pista. Uma pergunta que fica para a segunda parte da história do dia. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Beatriz Ferreira, jornalista da secção de Economia do Observador. Beatriz, tenho ideia que há uma forma de ficar com a criança até 1 ano, mais ou menos. Isto mantém-se e, se sim, qual é o rendimento que os pais perdem se optarem por esta opção de ficar com o bebê durante 1 ano? Sim, há formas de conjugar as licenças e permitir esse acompanhamento maior. Vou dar um exemplo que é nas licenças complementares. Portanto, os pais podem tirar uma licença inicial que vai até aos 6 meses e o salário que recebem, como nós já vimos, depende da duração e da partilha. E da partilha. Mas quando esgotam esta licença inicial, podem pedir, e já podiam antes, o alargamento por mais 3 meses cada um. Mas até aqui o subsídio que recebiam era de 25%. Este valor vai subir para 30% quando não há partilha ou para 40% quando há partilha. Ou seja, quando cada pai goza 3 meses. Se os pais decidirem não gozar esta licença ao mesmo tempo,
significa que podem ficar com a criança até 1 ano, ou seja, têm 6 meses de licença inicial pagos a 90%, mais 6 meses de licença pagos a 40% em vez de 25%. Portanto, é uma melhoria, mas ainda seria um corte significativo no salário. É uma melhoria substancial, no entanto, o corte também é substancial, sobretudo em ordenados mais baixos, não é? E há alguma forma de ter os 2 pais a trabalhar e os 2 de licença? Ou seja, por exemplo, um progenitor trabalha de manhã e outro trabalha à tarde e assim o bebê fica sempre com alguém em casa durante o dia todo. Sim, essa é outra das novidades, é a possibilidade dos pais poderem regressar ao mercado de trabalho em regime de part-time e recebem metade do salário, porque trabalham metade das horas, e metade do subsídio a que teriam direito se continuassem a gozar a licença. E também partilhada entre homens e mulheres, permitindo, por um lado, também que as mulheres regressem ao mercado de trabalho mais cedo. Vou mais um exemplo. Okay. Uma família que pediu a licença de 6 meses paga a 90%. Quando chegam ao fim os 4 meses, o pai ou a mãe pode trabalhar a tempo parcial nos restantes dias e receber metade do salário pago pela empresa e metade do subsídio que é pago pela Segurança Social, que neste caso seria 45%, metade de 90%. A lei também prevê que os pais possam aderir a esta modalidade ao mesmo tempo, ou então primeiro goza um e depois goza o outro. Mas as empresas são obrigadas a aceitar este meio tempo, porque, convenhamos, há tarefas que não se concluem em 4 horas, não é? É verdade, e ainda temos de acrescentar aqui a meia hora de amamentação ou aleitação, como é chamado este período a que têm direito no regime de part-time. De facto, não serão muitas profissões em que seja muito fácil trabalhar só 4 horas por dia, mas em geral as empresas terão de concordar com a nova licença, o trabalhador tenha prazos para informar o empregador. As exceções que existem é para quando os pais trabalham na mesma empresa. No caso da licença inicial, se a empresa tiver até 9 trabalhadores, ou seja, se for uma microempresa, e os pais quiserem tirar a licença ao mesmo tempo, têm de ter o acordo da empresa. Nas licenças complementares, daquelas mais longas, um dos pais pode ter de adiar a licença até que o seu companheiro ou companheira acabe a licença e desde que haja uma fundamentação por escrito. E não é assim tão incomum que os progenitores trabalhem na mesma empresa em Portugal, não é? E tenho aqui outra dúvida, e se calhar vamos ainda baralhar mais, mas quem nos está a ouvir também pode ler o especial que a Beatriz escreveu sobre este tema. Está tudo muito bem explicado e muito completo. Isto às vezes na conversa perdemos-nos com tantos números e tantas datas e tantos meses e percentagens, mas é possível, Beatriz, conjugar várias modalidades de licença, pegar numa e juntar a outra? Isso é possível? Sim, de facto são questões muito técnicas que baralham qualquer pessoa. Vamos a mais um exemplo em que isto é possível. Já não sei com as fraldas. Mais um exemplo em que isto é possível, esta conjugação. Após os 6 meses de licença inicial, cada um dos pais pode gozar até 3 meses de licença em que recebe metade do salário com um subsídio de 20%, mas desde que haja uma partilha entre os pais. E a chave aqui é mesmo a palavra partilha, para conseguir ter acesso a tudo isto. Tenho aqui outra dúvida, Beatriz. Nos casos de adoção ou, por exemplo, de famílias de acolhimento, como é que isto funciona? Vão beneficiar das mesmas regras. Portanto, a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, já disse que, aliás, seria inadmissível se assim não fosse, e esta é também uma forma de promover o acolhimento familiar, portanto, também se vai aplicar a esses 2 casos de adoção e às famílias de acolhimento. Resumindo tudo isto, Beatriz, com estas mudanças vai ser possível passar mais tempo com os bebés e não perder muito rendimento, ou tanto rendimento como se perdia no passado, isto numa altura em que a inflação está a atacar todos e em força? Eu diria que vai ser possível passar mais tempo com os bebés com um corte salarial que é menor, mas que ainda assim, em alguns casos, sobretudo quando se prolonga a licença,
além dos 6 meses, é ainda um corte significativo. E o que é certo é que se há famílias que estão dispostas a perder esse dinheiro, outras não conseguem, até porque as creches são caras, ou melhor, embora se esteja a avançar na gratuitidade das creches, ainda há muitos sítios sem vaga, portanto muitas famílias ainda têm esse encargo. Mas acredito que possa ajudar na conciliação e numa maior partilha entre homens e mulheres, que apesar dos avanços ainda é um problema. Claro, ainda deixa muito a desejar, porque as mulheres são sempre subcarregadas ainda, mas esperemos que tudo isso mude e muito rapidamente. Obrigado, Beatriz. Obrigada, Ricardo. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos foram retirados do canal oficial do Governo no YouTube. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Bom fim de semana.